E agora, estão ouvindo? Pronto, entrou o áudio aqui, né? Tive que configurar, coisa de ferramentas novas, né? Enfim, vamos começar, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao portfólio, né? Essa é a apresentação do meu portfólio, essa é a fase B2, né? Sempre na fase 2 de cada... a fase B2 de cada fase que nós passamos, nós fazemos um portfólio e esse aqui é um deles, né? Então, vamos lá. A proposta da Uninter era escrever uma notícia, né? E o tema proposto era alimentação, ciência, tecnologia, sustentabilidade e notícia, né? E fazer essa relação entre a desigualdade social e a insegurança alimentar, né? O tema do meu projeto, né? O tema da minha proposta, do meu texto, projeto Comunidade Solidária, o invisível também precisa comer. Esse invisível é o objeto do meu texto, né? Então, para isso, eu vou começar tive que adicionar algumas pessoas aqui que estão entrando. Eu trouxe um panorama sobre a insegurança alimentar ante a pandemia, né? Que a proposta é nós analisarmos a insegurança alimentar dentro da pandemia. Então, eu vou trazer um panorama primeiro para que nós entendamos, né, essa insegurança alimentar diante de uma pandemia, mas ao mesmo tempo nos fazermos refletir não somente por causa essa insegurança por causa da pandemia, porque a fome ela sempre existiu em toda a humanidade e no final a gente vai fazer uma breve conclusão com reflexão. Então, a insegurança alimentar no mundo, para vocês terem ideia, de acordo com o SOF, que é o estado de insegurança alimentar no mundo, por exemplo, em 2020, 1/10 da população global, cerca de 811 milhões, estavam subalimentadas. Mas quando nós saímos do macro deixa eu ver aqui que alguém está pedindo. Pronto. Alguém pediu aqui. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu minimizar. Alguém pediu para... Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Então, a insegurança alimentar no mundo, para vocês terem ideia, né, eu trouxe do mundo, né, que 11 milhões de pessoas estavam subalimentadas, mas no Brasil, quando nós voltamos para
algo mais próximo da nossa realidade, 120 milhões de pessoas sofreram insegurança alimentar. Deixa eu aceitar mais aqui, estão entrando. Sejam todos bem-vindos, né? Somos 9, falta só mais um, então acredito que esteja quase todo mundo. Então, 125 milhões de pessoas sofreram insegurança alimentar no Brasil. E dessas 125 milhões, para vocês terem ideia, 19 milhões passaram fome em 2020, isso de acordo com a Agência Brasil, né? Sendo potencializado, claro, essa realidade com a chegada da pandemia ao Brasil, né? Mas ainda trazendo mais para próximo, e nesse caso agora para próximo de mim, aqui no Rio Grande do Norte, cerca de 54% dos lares, domicílios, entraram em situação de insegurança alimentar. Isso de acordo com a fonte, né, o G1. E ainda me aproximando mais da minha realidade, chegando mais próximo a mim, aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e aí eu vou entrar no meu objeto do meu texto, né? A realidade da pandemia e a insegurança alimentar e a fome, a desigualdade social está toda atrelada a todos os dados que eu trouxe anteriormente. Mas o que eu vou trazer à reflexão é um objeto específico, um grupo específico de pessoas que foram ainda mais atingidos. E que grupo de pessoas foi esse que foi ainda mais atingido? Os moradores de rua. Para vocês terem ideia, esses moradores de rua que antes tinham uma população, chegaram ao nível de 3 mil moradores de rua, e isso devido à pandemia. E muitas dessas pessoas que moravam de aluguel, que moravam em casas alugadas, não tiveram mais condições de pagar porque perderam os seus empregos, isso muito devido ao fechamento, aos lockdowns aí, que fechavam tudo. Então as pessoas perderam o emprego, e muitas delas, por não ter onde morar, foram morar na rua, chegando a 3 mil habitantes, 3 mil moradores de rua em situação de rua aqui na cidade do Natal. E esses moradores de rua, em especial, passaram por situações adversas ante a pandemia, ainda passam agora amenizado, porque as pessoas já começaram a se locomover, e isso acaba trazendo ajuda para eles, mas esses moradores de ruas foram abandonados à própria sorte, e não somente isso, mas ao frio, à fome, e ainda mais vulneráveis ao vírus, ficaram ainda mais jogados e vulneráveis a esse vírus, né? Então, como título do meu texto, né, comunidade solidária, né, o invisível também precisa comer, eu me deparei, quando eu estava preparando o texto, com um projeto chamado Projeto Comunidade Solidária, que teve início esse projeto no ano de 2015, com o Edson Cirqueira, né? Ele é membro de uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Ele é coordenador do departamento de missões dessa igreja, e ele, em 2015, deu início a esse projeto, e esse projeto agregado, os voluntários que fazem parte desse projeto são cristãos, né? Mas também ele não tem essa restrição. Ele aceita pessoas que não sejam, não façam parte de nenhuma religião, para participarem desse projeto. Ele tem uma mente bem abrangente, né? E esse projeto, né, no início, esse projeto, ele tinha como objetivo o anúncio do evangelho, pregar as boas novas, anunciar Jesus como Salvador. Mas aí o que acontece? Num segundo momento, foi observado que esses moradores, além de simplesmente ouvirem uma palavra de conforto, eles precisavam mais ainda de alimento, eles precisavam mais ainda de se alimentar. Então foi produzido dentro desse projeto esse alimento, né? Foi produzido um sopão, né? Um sopão para que essas pessoas elas fossem alimentadas, não somente ouvissem uma palavra de conforto, uma palavra religiosa, né? Uma palavra, como eles são cristãos, trouxessem uma palavra com referência ao evangelho, mas eles fossem alimentados. Então, foram feitas campanhas para que fizessem essa sopa, o sopão, com os próprios voluntários, e não somente o sopão, mas agariassem roupas ali
conseguisse juntar roupa através de doações e agasalhos, porque essas pessoas que estão na rua, elas precisam se vestir, elas precisam também se agasalhar. Imagine uma pessoa que está na rua, nós nos colocamos nessa situação, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa cama para dormir, nós temos a nossa roupa, nosso lençol, nosso edredom. Imagina essas pessoas sem ter nada disso. Então, o projeto seguiu para esse caminho, para que essas pessoas tivessem ali um alimento, mas não somente esse alimento, mas roupas, como também agasalhos. Mas aí o projeto se deparou com uma outra situação, né? Que é a situação social. Muitas dessas pessoas que estão na rua, e até mesmo para estarem na rua, muitas vezes, elas têm que fazer uso de drogas, fazem uso de álcool, porque a realidade é dura. Como nós sabemos que muitas pessoas, elas fogem dessa realidade, muitas vezes, buscando subterfúgios, e esse subterfúgio, muitas vezes, é as drogas, muitas vezes, esses subterfúgios, além das drogas, é o álcool também, para que possam fugir dessa realidade, que é uma realidade tão dura. Então, o projeto também, além de observar que essas pessoas precisavam se alimentar, ainda percebeu que essas pessoas precisavam ser reabilitadas. E muitas dessas pessoas eram reabilitadas de que forma? Levado para clínicas de recuperação. Mas também, além disso, o projeto tinha também, muitas vezes, encaminhou pessoas a hospitais, porque muitas pessoas estão doentes. A realidade de um morador de rua é uma realidade muito dura, e muitas dessas pessoas, elas muitas vezes eram conduzidas a hospitais, ou muitas vezes elas era prestado a essas pessoas um apoio emocional, porque a situação do qual elas vivem leva essas pessoas muitas vezes a se encontrar numa situação propriamente de um transtorno mental diante daquela situação. Então, o projeto também buscou prestar esse apoio, como também conduzir muitas dessas pessoas às suas cidades natalícias, porque aqui em Natal tem muitas pessoas que nem daqui de Natal são, vieram e acabaram se encontrando nessa situação de morador de rua e não tiveram mais como voltar. Então, o projeto, ele também tinha como esse objetivo, muitas vezes, reconduzir essas pessoas às suas cidades natais, né? E agora uma coisa que aconteceu com esse projeto é que chegou a pandemia, e agora, né? Então, num primeiro momento, o projeto teve que parar para entender a realidade da situação, né? Ainda estamos entendendo, mesmo diante das vacinas, e reconduzir-se de volta, né? Reconduzir as pessoas de volta a essa realidade, a voltar novamente a estar fazendo esse trabalho, a estar realizando esse trabalho novamente. Então, a preocupação foi com os voluntários, como cuidar desses voluntários, como também o cuidado com os voluntários, né, que iam participar, continuar fazendo o projeto para não se contaminarem com o vírus, e ao mesmo tempo o cuidado para não levar o vírus para os moradores de rua, né? Mas também a preocupação em retomar, e foi retomado o projeto, em não deixar essas pessoas à própria sorte, jogado lá. Ah, bom, eu estou dentro da minha casa, estou protegido, eles, e não. O projeto foi retomado. Então, para concluir, né? Para concluir, a nossa percepção do trabalho, o que nós compreendemos, o que nós entendemos, a nossa pesquisa, a pandemia, ela trouxe para a nossa realidade um alerta com relação à desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe também, né, projetos como esse que já existiam e foi potencializado diante dessa realidade, mas não somente isso, mas o desafio e a percepção de nos questionarmos com relação, por exemplo, ao combate à fome. A fome sempre fez parte. A fome, ela sempre fez parte. A fome, ela sempre fez parte do mundo. O mundo sempre teve as pessoas que passaram fome, mas diante da pandemia, isso foi potencializado. Então, trazer atenção, a pandemia nos trouxe a questionar as pessoas que estão passando fome, como também a nos questionar com relação ao desperdício, o quanto de alimento é desperdiçado no dia a dia, na minha casa, na sua casa, quanto de alimento você não é desperdiçado na sua casa, não é jogado no lixo, e muitas vezes esse alimento poderia alimentar uma pessoa. Então, é o desafio, é nos questionarmos com relação à fome, trazermos essa reflexão para a nossa vida, o que nós estamos fazendo com relação a alimentar aquele que está passando fome, né? Ou ou ainda
nos desafiar a fazer o seguinte questionamento, né, com relação a esse desperdício de alimento que existe na nossa casa, que existe no mundo, e também essa desigualdade, esse alerta da pandemia, que a pandemia trouxe com relação à desigualdade social, é entender, por exemplo, né, não entrando na parte ideológica, mas fazendo uma reflexão, por exemplo, com relação ao que nós vemos hoje no mundo. Ou se segue um sistema político capitalista, ou se segue um sistema político socialista. Lembrando que ambos não resolveram até hoje o problema da fome, da questão da fome, por mais que existam países mais desenvolvidos com relação a essa questão, que conseguem trazer um alento maior, mas até hoje no mundo, os países africanos, as pessoas passam fome, né? Aqui nós temos vizinho, na América do Sul, a questão da Venezuela, as pessoas passam fome, mas não somente, como disse no início, não somente fora desses países, mas dentro do nosso país, as pessoas estão passando fome. E a questão né, não é de agora. Não é de agora. O Nordeste, aqui, o Nordeste do Brasil, as pessoas passam fome, né? E a questão o que nós estamos fazendo com relação, o que nós poderíamos fazer, o que nós podemos levantar de questão com relação a essa fome, o que poderia ser feito, o que não é feito, né? O que nós estamos fazendo com relação ao desperdício de alimento que poderíamos fazer melhor para que esse desperdício não fosse tão grande como e o desafio, né? Qual o sistema de governo seria perfeito para sanar essa fome que existe no mundo, né? Então, o meu projeto se resume a isso, né? Deixa eu ler só aqui, apesar que já passei 10 minutos do projeto, só deveria ser apresentado em 10 minutos, já passei do tempo. Mas vamos só interagir um pouco aqui para que a gente possa finalizar. Deixa eu parar aqui a barra de rolagem para que a gente possa analisar aqui o que vocês trouxeram, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a Gislaine diz. A Gislaine diz assim: os moradores de rua foram abandonados pelos os governantes e até mesmo pela sociedade. Muita gente ainda repudia quando um morador de rua pede alguma ajuda. Muita gente ainda maltrata essas pessoas que muita gente precisa do nosso, que precisam, no caso, do nosso acolhimento. Exatamente, a percepção é exatamente essa. Essas pessoas, é interessante, né? É que essas pessoas, elas são seres humanos. Elas são seres humanos. E eu penso muitas vezes, com relação a isso, Gislaine, é que as pessoas ainda vão além. Elas valorizam muitas vezes um animal, um bicho de estimação, trazendo para esses animais um conforto, ou até mesmo trazendo um luxo para esses animais, e o seu próximo está ali, na rua, está ali jogado, e as pessoas, elas passam e elas não se importam, como se o coração dessas pessoas tivessem sido cauterizado. Vamos ver aqui o que o André falou. Falta de política pública, de habilitação também influenciou as pessoas em situação de rua. A falta de emprego se potencializou com a pandemia, né, apesar que já estava alta, né, e de oportunidades, exatamente, cursos para essas pessoas, porque não levar essas pessoas para reconduzirem elas à sociedade, para que produzam para a sociedade, né, coisas boas, mas não fiquem lá à parte. Nós podemos trazer também a questão da Cracolândia, as Cracolândias que existem pelo Brasil afora, né, que é algo a se refletir, né. Exatamente, o André está trazendo a questão dos usuários de crack, né? Da própria Cracolândia. Eu falei aqui, eu vi que ele colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Abrigos, né? Aqui em Natal foram abertos abrigos com a pandemia, mas não foram suficientes para abarcar todos os moradores de ruas. Não foram suficientes, né? É uma opção, mas não somente o abrigo, que é a coisa de não dá somente, não dá o peixe, mas dá a vara para que ele possa pescar, né? Não adianta, é paliativo, né? Tem que buscar forma de tirar essas pessoas da rua. Escolher.
E aqui também trouxe, a Gislaine também trouxe uma reflexão legal. Muitos moradores de rua não vão para esse abrigo porque eles têm animal de estimação e o abrigo não aceita. É interessante isso, né? Eles já estão na rua e ainda cuidam de animais, né? É bela reflexão, assim, para nós, para a questão da nossa própria humanidade, né? O Ick trouxe a questão de que muitas vezes nós, com nossos afazeres, acabamos nem observando, né? Estamos preocupados muito com nossa realidade e acabamos deixando de observar essa realidade ao nosso lado, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, é isso o meu projeto. Eu já passei do tempo, não sei nem se eles vão ver isso, né? Se eles vão compreender que se em 10 minutos e você não interage, eu não sei nem qual é o sentido. Então, eu espero que eles compreendam, né? Que é a necessidade dessa interação entre nós, né? Mas é isso, esse é o meu projeto, né? Esse era o meu projeto, esse foi o meu texto, né? Então, assim, eu espero que tenha trazido uma reflexão para vocês. Eu agradeço a todos, né? Todos meus colegas de faculdade, né? Os meus colegas pessoais, né, também que estão aqui. Eu agradeço a vocês por terem participado aqui comigo e eu espero que eu tenha trazido a informação de uma forma coerente, né, e plausível para que vocês tenham compreendido o que eu quis passar, né. Enfim, é isso aí, eu agradeço, só gratidão é a palavra, muito obrigado a todos, e esse foi o meu projeto, né. O tema do meu projeto, vou ler aqui só para encerrar, né. Comunidade solidária, o invisível também precisa comer. E esse invisível, ele está na rua aí onde você mora. Do lado, quando passa de carro, ele vai estar lá. Então, que nós possamos, quando passar, fazer uma reflexão maior do que foi dito aqui e observar eles de forma diferente. Obrigado a todos, é isso aí, né? Esse foi o meu projeto. Gratidão a todos vocês.